Pessoal, tudo bom? Começando mais um podcast aqui, Meu Sucesso Agro. Hoje aqui com a presença ilustre, o Renato Vasconcelos. A gente vai falar sobre financiamento rural fora da porteira. Então, se você aí quer saber um pouquinho mais sobre financiamento rural, se você é produtor rural, se você é entusiasta do segmento agro, se você já atua ou se você está querendo entrar nesse segmento. Ok? A Blue Farm é a Fazenda Azul, né? Para quem não conhece a Blue Farm aqui ainda, a gente atua no segmento aí de gestão financeira. Acho bacana falar isso aqui porque nos outros episódios a gente não trouxe muito o nosso core, né? O nosso core business. Então, se você atua no segmento agro e precisa aí trocar uma ideia sobre gestão, sobre empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que tem muitos negócios que muitas vezes estão andando de lado, que não param em pé, né? Talvez você esteja assumindo o negócio da família agora, ou a propriedade não era o seu core business, mas você acabou tendo aí, né, essa demanda de assumir uma propriedade rural, ou para você, produtor, né, que às vezes precisa ter maiores informações, precisa saber aonde que você está, para onde que você vai, e é necessário que a gente esteja no ecossistema, num ambiente bacana, né, com as pessoas certas, tanto de fornecedores, quanto buscar o conhecimento adequado. Isso faz toda a diferença no nosso negócio, pessoal. Então a Blue Farm surgiu para isso, né, para trazer conhecimento e falar sobre gestão. Eu sou produtor rural, atuo com produção aí há 25 anos pelo menos. A gente atua na área de pecuária, de agricultura, então a gente vive isso no dia a dia da fazenda, né? Hoje de manhã mesmo eu estava na fazenda trabalhando com os técnicos, os amigos, e a gente utiliza tudo isso, essa experiência, junto, né, com essa expertise aqui da Blue Farm, para conversar com vocês. Então esse podcast tem esse propósito, Meu Sucesso Agro, e Meu Sucesso Agro passa por você, né? Pelo gestor, pela pessoa que está à frente do negócio. Então, trazer realmente para a primeira pessoa para que você busque o sucesso. Então, fica com a gente aqui e vou dar as boas-vindas aqui para o Renato. Renato, valeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço aí. Túlio, eu que agradeço esse convite, foi maravilhoso. É muito importante falar sobre financiamento rural, ainda mais nessa segmentação que tem crescido bastante, né? Hoje eu atuo especificamente para o produtor rural, então eu gosto de lidar com a questão do financiamento rural pós-porteira, né? Ou antes, ou então dentro da porteira eu consigo orientá-lo, mas o meu trabalho mesmo é o pós-porteira, o final ali, quando a pessoa está com algum certo tipo de problema com a instituição financeira, com a cooperativa, que ele pegou aquele crédito. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que esse podcast, esse episódio possa ser bem proveitoso e bem gratificante para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes e para essa massa aí do produtor rural, que ele é tão importante nessa sociedade, que mal vista e bem mal defendida também. Renato, com certeza. Eu agradeço aqui a sua presença, né? Quem faz isso aqui são as pessoas que nos assistem e vocês, né, consultores, técnicos, profissionais que resolveram, na verdade, dedicar a sua expertise, a sua vida. A gente já teve aqui jornalistas, empreendedores, né? E aí eu queria te perguntar exatamente nesse sentido, né? Como que você chegou até o agro, né? Primeira coisa, o escritório de vocês está localizado aonde, Renato? No setor bancário sul. Brasília. Brasília, DF. E aí a região que vocês Centro-Oeste, a gente acaba atuando também a nível nacional. Hoje, por conta da facilidade da questão remota, né? Então sim, a gente consegue sim atender o produtor rural do Mato Grosso do Sul, do Paraná, seja lá onde ele estiver, a gente consegue fazer esse primeiro atendimento com ele. Então, pessoal, se você é do Centro-Oeste, se você está aqui em Brasília, ou perto de Brasília, região de Lusiânia, até Rio Verde, Goiânia, Formosa, né, todo esse cinturão aqui, Bahia, Barreiras, etc., já
conte aqui com o Renato Vasconcelos, o nome do escritório é? Dornelas e Vasconcelos Advogados. Dornelas e Vasconcelos Advogados, a gente vai colocar na descrição aqui os links, e um pessoal muito competente, muito bacana. Eu acho que isso é importante, sabe, Renato, porque uma boa indicação vale muito, cara. E assim, né, tomar o caminho certo é muito importante. Então, a gente já passar esse serviço aqui para o pessoal, eu acho bacana. E aí, Renato, como é que aconteceu? Quando você estava na faculdade, ou quando você saiu, entrou no mercado de trabalho, você já pensou em atuar com o agro ou não era seu foco? Você pode contar para a gente aí como é que você chegou no agro? Nunca pensei em atuar no agronegócio, tanto é que nem lembrava da existência do agronegócio à época, né? Então, assim, minha formação, eu formei, como a maioria, grande parte das pessoas de Brasília, estudei para concurso público, não quis tirar meu AB, não quis advogar, não tive nenhum êxito no concurso público, aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou agora tentar pelo menos ter uma profissão, porque quando você forma em Direito, você não tem uma profissão. Você é bacharel em Direito, mas você não tem profissão, você continua sendo estudante. Sim. Aí eu falei, não, pelo menos eu preciso ter uma profissão. Foi que aí eu fiz a prova da OAB, passei e comecei a atuar nas áreas, mas não na área do agronegócio. Comecei a atuar, fui voluntário na Defensoria Pública, na área da família e na área da área criminal. Então, trabalhei na área de entorpecentes e na área de família em todas as segmentações ali, né? E depois de lá eu sempre fui migrando. Tanto é que eu fui trabalhar no escritório de advocacia, que eu atuava, defendia bombeiro militar, né? Então os praças eu atendia. E depois fui para uma grande operadora de plano de saúde. Aí toda a minha experiência nessa área criminal, na área de família, eu voltei para a área da saúde. Entendi. Então eu passei bastante tempo nessa área da saúde, advogando para esse grande plano de saúde. E depois disso eu fui mandado embora. Você teve uma crise meio forçada, vamos dizer assim. Crise meio forçada. Fui mandado embora. Eu fui mandado embora, Túlio. Aí nesse negócio de mandar embora, você fica um pouco sem chão, né? Sim. Porque você fica sem chão, você fica, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. Tem um primo meu que ele tem uma terra em Alexânia, uma fazenda, e eu fui para lá. E quando eu fui para lá, nós dois estávamos conversando, né? Nesse bate-bola aqui, eu e ele, a gente começou a tomar uma pingazinha, tomar uma cerveja, e começamos a falar sobre a vida. Pinga é agro e cerveja é agro, viu? Então tá tudo dentro do agro, não tem problema. O agro sem pinga e sem cerveja não é a mesma coisa. Churrasco. Não é. E aí, Túlio, e quando a gente começa a beber, né, a gente começa a falar tudo que o nosso coração tá cheio mesmo. Então, como tava entre família ali, eu e primo, a gente começamos a conversar, a entrar na intimidade. Sim. Foi que aí que ele me apresentou o agronegócio. Foi daí que ele me apresentou o financiamento rural. Foi daí que tudo começou. Bacana. Então eu digo que ele foi uma peça fundamental na minha vida. Por quê? Porque eu tava... Como é que é o nome dele? Ele é conhecido como Moca do Pocã, Moquinha. Moquinha, um abraço, segue a gente aqui na Blue Farm, no Instagram, no YouTube. Um abraço, e você foi aí o responsável por essa trajetória aí. Um dos responsáveis, né? A chama, né? O inicial. Ele que iniciou. Ele deu o estalo ali, na verdade, né? E eu saí da casa dele pensando muito nisso. Falei, que negócio é esse do agronegócio? Que negócio é esse de financiamento rural? Hoje em dia fala-se muito sobre o agronegócio, né? Tá em voga. Mas a época não estava falando tanto, mesmo que o agronegócio sempre foi muito importante. Mas me parece, não sei se é porque eu estou no meio, mas tudo é o agronegócio. É real. É real. E aí, Túlio, eu voltei para casa e comecei a estudar sobre financiamento rural. Comecei a assistir alguns vídeos, aí comecei a investir, me capacitar, e fiz muitos cursos. Estudei bastante sobre financiamento rural, sobre outros pontos também, sobre contrato de arrendamento, de parceria, sobre as outras áreas que a gente poderia atuar para o produtor rural. E o que mais me chamou a atenção nesse ponto foi que um propósito que eu estava buscando, que até então eu não enxergava aquele produtor rural que está à frente, não enxergava com os olhos que eu enxergo hoje.
para mim seria uma pessoa, um trabalhador comum, normal mesmo. Mas não, eu vejo, conversei uma vez com uma pessoa, um produtor rural, 86 anos de idade, me deu uns tapas na cara, que acorda 3 horas da manhã, 4 horas da madrugada, para tirar leite de vaca, para fazer seu queijo e vender seu queijo. Sim. Com 80 e poucos anos de idade. E eu, na minha idade, reclamando às vezes muito da vida, percalços da vida, né? Um exemplo, né, ali, né? Um exemplo de vida, uma escola. Então, assim, nesse tipo de situação, eu gosto, porque foi um propósito que eu achei de conversar com esse produtor, de escutar a história dele, de saber qual é a dor dele, de saber qual é o problema dele. Você uniu a questão técnica sua, Exato, né, com a parte que tinha um propósito ali. Exato. De você... De ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa. Eu acho bacana falar isso, sabe, Renato? O pessoal fala assim, por que o segmento do agronegócio tem subsídio, né, por exemplo, para os financiamentos, o plano safra, etc. Primeiro que todos os países do mundo o agronegócio é subsidiado. Né? E segundo, que talvez seja o único segmento onde você tem as intempéries climáticas afeta no seu negócio. Né? Então, você coloca ali todo um investimento, você coloca o seu patrimônio em risco praticamente todos os anos. Esperando a chuva cair. Então, e não é só a chuva, né, Túlio? Quando a gente lida com agronegócio, a gente está falando sobre uma empresa a céu aberto, uma indústria a céu aberto, chuva, queima, seca, vários intempéries que pode atrapalhar a sua safra, a sua colheita, né? Então eu acho que, assim, para quem talvez tenha esse questionamento, né, por que o agronegócio precisa de subsídios, né? E tem outros segmentos da economia que também possuem subsídios. Mas o agronegócio precisa, porque ele é um negócio, primeiro, que está muito conectado, né, com a questão climática. Então, o risco do negócio é um negócio mais acentuado. É a atividade que garante a segurança alimentar, o abastecimento. Então, as outras atividades, elas são, vamos dizer assim, codependentes, né? Porque a pessoa, se você não comer bem, se você não tiver ali disponibilidade de alimentos, o país não anda. Então tem essa questão e o produtor rural, ele hoje, né, além disso tudo, ele precisa saber de mercado, ele precisa estar atento a câmbio, ele precisa estar atento à guerra. Você imagina que a pessoa que está produzindo laranja, ela tem que saber o que está acontecendo na guerra da Ucrânia para poder saber se ele vai ter o defensivo, né, ali para a cultura dele. Então veja que é um segmento que precisa realmente de um amparo muito grande, né? Renato, a gente fala aqui que todo empreendedor, né, tem um ditado que fala assim, todo empreendedor precisa ter 3 profissionais de confiança próximos. Você já deve ter escutado isso, que um contador, um bom advogado e um bom corretor de imóveis, né? Você concorda com isso? Eu acho que isso está minha profissão, eu tiro só o corretor de imóveis. Eu coloco um engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo. Vamos substituir o engenheiro agrônomo pelo... Para mim, que trata de financiamento rural, eu preciso dessas 2 figuras. Ok. Tanto o contador quanto o engenheiro agrônomo. Mas vamos lá, voltando então, aí você conheceu o agro, você se capacitou, exato. Você se conectou, né, com o segmento, com a questão ali que a gente está falando exatamente da beleza do ofício de ser produtor rural, de trabalhar com o campo, de produzir, de estar conectado com a natureza. E hoje, como que vocês ajudam efetivamente, quais são os serviços que vocês oferecem para o produtor rural, Renato? Quando eu tive a certeza que eu poderia falar sobre o assunto, eu fui a campo. Porque estrategicamente eu estou em Brasília e eu estou no lugar errado. Porque eu deveria estar mais perto deles. Mas o que eu gosto de falar para eles, que a nossa diferença é que eu vou até eles. Eles não precisam vir até mim. A não ser que, se eles quiserem. Até porque você Eu gosto de passar o dia todo lá, Túlio. Eu gosto de tomar um cafezinho, eu gosto de saber a cultura, eu gosto de saber a história da pessoa em si, sabe? E eles gostam de conversar também, né? E aí, engraçado que... E eu, faixa branca, não sabia nada, né? Quando eu fui a campo, peguei o carro, não sei o que, e fui de terno e gravata pro campo. Sim. Terno e gravata. E aí foi que eu fui na fazenda desse primo meu, né?
Renato, o que você está falando de terno e gravata aqui? Não pode, tá errado. Tem calça Vão jeans. achar que você veio fiscalizar alguma uma coisa. bota, uma camiseta para dentro, não sei o que. Vamos, né, andar conforme Sim. a regra, né? Eu falei, é mesmo? Beleza. Aí tudo bem, Túlio. O engraçado é que eu comecei a modificar, né, minha vestimenta. Uma coisa é quando eu estou no escritório, eu uso terno e gravata, tem audiência também, mas quando eu vou a campo, hoje em dia, agora eu tirei, coloquei de lado sapatênis, esses negócios, agora tudo bota para mim. Sim. E é engraçado que, como foi difícil o começo, né? Porque eu tinha que ir a campo, eu tinha que vender meu serviço. Porque você é advogado, você querendo ou não, você vende o serviço. E como eu estou no lugar, estou longe, onde eu poderia ser visto? Aí eu comecei a investir nas redes sociais, sim, né? E também ir a campo. E eu lembro muito bem que quando eu ia a campo, Túlio, eu andei muito numa terra, andei muito mesmo, que meu sapato rasgou. Rasgou e aí eu batia na porta, batia palma, chamando o pessoal para conversar e o pessoal fechando a porta, cachorro correndo atrás. Sim. E como foi muito difícil. E só que tudo é um aprendizado. E quando as pessoas me davam a oportunidade de conversar, de eu tentar vender o meu serviço, minha abordagem era, eu afastava eles. Inadequada. Entendi. Então, como é que é? Como eu lido com financiamento, eu falava, você está endividado com o banco? Você tem dívida com o banco? Você falava do problema. Eu falava do problema. Eu falava essa palavrinha dívida. Essa palavrinha dívida, eu acho que assusta todo mundo. Ok. Assusta. Porque o produtor rural, ele é desconfiado por natureza, sabe, Túlio? Sim. Ele é desconfiado. Ainda mais, ele é desconfiado ainda mais com aquela pessoa que você não tem muita afeição, não tem muita intimidade. Lógico. Precisa construir esse relacionamento. Precisa construir esse relacionamento, exato. Sim. E aí eu falei, não, minha abordagem está errada. Está errada. Porque... Mas o bacana é que você foi lá testar, né? Foi. Hoje eu vejo, é um testemunho isso, né? Hoje eu conto que valeu a pena. Tá dando certo. E aí, Túlio, e aí eu mudei minha forma da dívida para reestruturar a sua vida financeira. Ok. Eu consigo, você está em dívida, tudo bem. Mas agora vamos tentar reestruturar a sua vida financeira? Bacana. Você depende do banco, não depende? Depende. Então vamos reestruturar. Ele não está sendo um calcanhar de Aquiles para você na sua vida? Tá. Então me dá uma oportunidade, me dá uma chance de a gente mudar toda a sua estrutura financeira. Fazer um planejamento financeiro para que daqui para frente você continua conseguindo crédito no banco, numa cooperativa, seja lá onde for. Sim. E você vai continuar cultivando a sua cultura ali. Porque assim, eu não conheço nenhum produtor rural que em algum momento não tenha solicitado, aplicado para um financiamento. Né, para um crédito. Acho que 100% dos produtores rurais, dificilmente aquele que banca tudo, né, mas ele chega num momento, num nível que ele precisa ou deve... Ele é o grande. Né, ou deve pegar um crédito. Ou porque ele já pegou o grande. Com certeza. Ele já pegou hoje, ele não precisa mais porque ele já tem... Aí o que acontece, Túlio, na prática? O seu cliente hoje... Ele é o pequeno e o médio. O pequeno e o médio produtor. É o pequeno e o médio produtor. A gente está falando de pequeno e médio produtor, que são produtores que adquirem financiamento até qual porte? Assim, conforme a renda anual bruta, até 2 milhões e 400 é o médio produtor rural. Após isso, a partir disso, é o grande produtor rural. Ok, então até 2 milhões e 400 geralmente é o seu público. Aí o que acontece? O grande produtor rural, como ele já tem, ele acaba emprestando para o médio e para o pequeno. Então o que acontece? Como é que funciona essa cadeia? O pequeno e o médio, uma vez ele precisou do banco. Ok. Perdeu a safra, não conseguiu pagar o financiamento. Sim. Não consegue mais crédito. Sim. E a taxa de juros do banco, da cooperativa, é exorbitante. Aí o que ele vai e faz? Uma parceria. Ele vai atrás desse grande. E esse grande, ele acaba se tornando um agiota. E esse agiota, ele dá mais facilidade para o produtor, em termos de pagamento, e acaba emprestando para o médio e para o pequeno. Então você está dizendo que o grande produtor rural hoje é um agente financeiro, mas aí essa palavra agiota... Mas assim, eu falo agiota é um momento genérico, assim. Sim. Mas assim, ele acaba emprestando, né, o dinheiro.
Não são para todos, assim, para pequena região. Eu moro aqui numa região na Asa Norte, por exemplo. Sim. Aí na minha comunidade tem, sei lá, umas 10, 20 fazendas, Sim. 10 chácaras. Todo mundo se conhece. Sim. E aí eu quero emprestar o dinheiro. Ó, eu estou precisando de o dinheiro. Como se fosse uma cooperativa Uma informal. cooperativa, exato. Uma Informal. cooperativa, exato, informal. Ó, estou precisando de dinheiro, não consigo no banco, você pode me emprestar o dinheiro? Posso. Ok. Eu posso te emprestar o dinheiro. Isso então é relativamente comum hoje, Renato? Comum. É? O grande. Sim. Mas assim, por que é comum? Porque o pequeno e o médio, eles não conhecem que tem vários benefícios que o governo oferece para a questão do crédito rural. Isso que eu estou falando, porque esse dinheiro que Ele ele não pega conhece. que ele não pega de uma instituição financeira e pega assim de outro produtor, deve ser um dinheiro mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Entendi. Muito mais caro. Não, isso não quer dizer. Então, você não está recomendando que se faça isso. Isso é uma prática que acontece. Comum. Por quê? Porque é uma prática comum. Porque o banco fecha a porta para o produtor. Entendi. E ele precisa de um crédito. Ele Sim. precisa cultivar ali a cultura. Ele precisa ter um dinheiro para sua sobrevivência. Ok. Ele precisa sobreviver. E onde que ele vai conseguir esse dinheiro? Ele não tem meios. Ok. Mas o grande produtor também, Renato, ele não quer dizer, né? Porque o grande produtor também precisa de financiamento e utiliza, né? Sim. Exatamente por ser um dinheiro ou que ele traz um fluxo, né, financeiro positivo, ou por ser um dinheiro mais barato, ou por ser um dinheiro estratégico. Então você, né, dentro do... O que a gente vê é que o Plano Safra, ele cada vez mais... Ele vem contemplando o pequeno e o médio, né, e ficando um pouco mais caro para o grande, para que o grande possa buscar dinheiro. As linhas de crédito. As linhas de crédito, operações estruturadas, aí tem todas essas linhas de CRA, CRI e outras instituições que podem financiar. Então, vamos dizer assim... Vamos na prática aqui, para você Vamos lá. entender. Ó, eu sou um pequeno produtor rural. Eu pego um financiamento. Levo toda a documentação lá para o banco, tudo. Sim. Eu preciso cultivar a minha cultura ali. Sei lá, peguei 100 mil reais de financiamento. Peguei 100 mil reais e estou cultivando, estou investindo ali na minha cultura. Chegou um certo momento do meu investimento, do meu financiamento, que eu quebrei minha safra. Minha safra Sim. lascou, seja geada. Sim, preciso o pagar. frio pagou. Perdi toda a minha safra. Aí o que o produtor rural faz? Aquela pessoa que não conhece, ele corre para o banco. Ele corre para o banco e fala assim, olha, não vou ter dinheiro para pagar meu financiamento. Sim, e o banco está de portas fechadas. Não, aí o que o banco faz? Beleza. Você não tem um dinheiro, vamos renegociar esse seu financiamento. Renato, show de bola. Então, você entendeu que a questão não era falar do produtor de resolver dívida, e sim de auxiliá-lo a reestruturar a sua vida, né, financeira. Então, você entrava realmente com uma solução. Exato. Explica pra gente o que é esse estruturar, né, essa vida financeira do produtor rural. O que seria isso? Então eu pego toda a documentação dele que ele tem, que ele realizou com o banco, com a cooperativa, a cédula de crédito rural, bancário. Eu pego essa cédula e analiso cláusula por cláusula. Nessa minha análise de cláusula por cláusula, eu vejo qual é o valor de fato devido. Porque dentro dessa cláusula pode existir, pode ter vários tipos de juros, de títulos de capitalização que não deveria estar. Ok. Porque o produtor rural ele tem um benefício diferente da pessoa privada urbana. Então tem algumas regras que o banco, que a instituição financeira, ela precisa seguir. Como taxa de juros remuneratórios, tem que seguir o Plano Safra. De taxas de juros moratórios, tem que seguir o Decreto-Lei 16767, que é 1% ao ano. Então, comissão de permanência não pode ter, venda casada também não pode acontecer. Então, isso tudo eu consigo tirar. Então, por exemplo, num financiamento a princípio de 100 mil reais, somando isso tudo, de juros, de venda casada, pode chegar a 200 mil reais. Então eu tiro esses 100 mil reais e pago só o que ele contratou. Bacana. Entendeu? Aí meu serviço é fazer toda essa análise contratual de cédula de contrato. Eu entrego um parecer para o produtor rural, informando o que de fato ele tem que pagar. Sim. Tá? E quais são as soluções que ele poderia ofertar ali para o banco.
E posteriormente, se for viável da parte dele, etc., a gente entra com a ação cabível. Bacana. Que aí congela toda a questão no judiciário, congela todo tipo de travamento que o banco possa vir a aplicar para o produtor. Isso é muito bacana, né? A gente fala aqui, Renato, a questão assim, que buscar um conhecimento, né, um profissional especializado é muito importante. Porque, veja bem, o produtor rural, ele, para tomar as decisões técnicas, ele consulta um agrônomo, né? Então, a gente tem que entender que existe uma consultoria técnica, mas existe uma consultoria jurídica, existe uma consultoria financeira, existe uma consultoria estratégica. Então, veja que existem níveis diferentes e profissionais especializados. Exato. E a gente fala assim que toda empresa, né, precisa de contratar pessoas de fora. Não tem como, né? Se você está numa jornada de crescimento, você inevitavelmente vai precisar contratar especialistas, né, que você possa trazer um conhecimento de uma forma mais rápida, né, e mais assertiva para o seu negócio. E por isso que a gente falou que o advogado, o contador, né, são o agrônomo, né, e diversos outros profissionais, eles têm que ser vistos como aliados ao negócio. Isso é muito bacana porque eu entendi que então vocês fazem um diagnóstico antes de tudo, né, para que você traga até uma paz e um caminho e as soluções possíveis. Exato. Né? E eu consigo trazer toda uma solução para ele. Para que ele não tome uma decisão antecipada ou precipitada. Eu consigo falar assim, olha, se você for ao banco agora, o gerente ele pode te colocar um juros ilegal. Ou então ele pode chegar para você e falar assim, vamos fazer o seguinte, faz um novo financiamento. Você paga esse financiamento antigo, você faz um novo financiamento. Que a operação mata-mata, que isso é ilegal também, né? Okay. Então isso tudo a gente consegue, de uma forma preventiva, deixar o produtor rural mais aliviado. Existe sim aí, Túlio, que entra na questão que o nosso trabalho também, uma vez a pessoa perdeu a safra, vamos supor. Ok. Tá? Ele perdeu a safra, fez um financiamento lá de R$100 mil. E ele não tem condições de pagar esse financiamento agora, neste momento, porque ele perdeu a safra. Ok. Então, qual é o meu... Momento que o cara não está pensando direito. Não está pensando desespero, direito. Né? Está no desespero. Pressão, perdeu safra. Pressão, está naquela coisa louca, aquele disse-me disse, pega o conselho de um, não pega. Como produtor rural, ele tem... Questão emocional tá abalada. Tudo. O que tem que ser feito? Hoje está simulado pelo STJ, súmula 298. Existe a possibilidade para o produtor rural prorrogar esse financiamento nas mesmas condições pactuadas anteriormente. Então, ou seja, não onera nada na cédula de crédito dele, a não ser correção monetária. Taxa de juros, nada. Então, assim, pouquíssimos produtores rurais fazem isso, ou então têm um conhecimento desse direito deles. Realmente. Não sabe. O que acontece? Eles prorrogam esse financiamento para uma próxima safra. Olha, peguei esse financiamento que eu vou pagar só depois da minha safra. Tive uma safra boa? Ótimo, paguei. Não tive uma safra boa? Como que eu vou pagar? Sim. Como que eu vou pagar? Então, uma vez acontecido isso, ao invés de você ir até o banco para o gerente tentar te ajudar, porque na hora que você precisa do gerente, ele vira as costas para você. O gerente vai ajudar o banco primeiro. Vai ajudar o banco, até porque ele tem a cota dele, a margem dele lá de lucro mensal para bater. Então, assim, ao invés de você procurar um banco, é bom procurar um advogado especialista para ele tentar te orientar da melhor maneira possível de o que você pode fazer agora. Pô, Renato, não consegui, perdi minha safra. Caiu aqui uma geada aqui, um fogaréu aqui, perdi tudo. E agora, o que eu faço? Calma. Primeira coisa é isso, calma. Uma situação crítica. E vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Por isso, nesse ponto, nesse caso específico de perda de safra, por isso que eu preciso dessas duas figuras, que é tanto o contador quanto o engenheiro agrônomo. São dois documentos essenciais que eu preciso juntar na minha notificação extrajudicial para o banco, que é o laudo de perda de capacidade de pagamento e o laudo de capacidade de pagamento e é o laudo de perda de safra.
Então o engenheiro, na questão técnica, vai dizer no seu laudo, ele perdeu a safra dele em virtude de uma praga, uma geada, alguma coisa do tipo. O contador vai falar assim, olha, esse produtor rural, ele tem condições de pagar tal para na próxima safra. Vai te dar um amparo. Vai me dar um amparo. Sim. Aí, com esses documentos, eu consigo fazer um pedido administrativo para o banco, tá? Isso tanto é, Túlio, que existe não é um código, não é nada, é um ato normativo, mas como se fosse um código, que se chama Manual do Crédito Rural. Okay. Que é elaborado pelo Banco Central, tem a fiscalização do Conselho Monetário Nacional, e que lá eles ditam as regras sobre a taxa de juros. Então, dentro do Manual do Crédito Rural, existe também um mecanismo lá, um artigo que fala sobre a prorrogação do financiamento. Então, uma vez perdeu a safra, juntou todos esses os dois documentos essenciais, os dois laudos, o banco ele tem que prorrogar o seu financiamento. Sim. Ele tem que prorrogar seu financiamento. Agora, se ele não prorroga seu financiamento administrativamente, e o que eu falo aqui com exatidão, nunca tive nenhuma resposta do banco, tá? Nos meus pedidos administrativos, você tem que judicializar. Aí, uma vez de você judicializando, você tem que explicar para o juiz o que é o crédito rural, a finalidade, os seus objetivos, porque a grande maioria do juiz, que eu estou falando aqui da cidade grande, urbano, aqui, não tem um conhecimento dessa área. Tá? Então, por isso que a nossa peça é bem detalhada, rica nesse ponto, porque a gente gosta de explicar o que é cada caso. Okay. E uma vez explicando, o juiz ele acaba deferindo e ele prorroga esse financiamento. Bacana. Nas mesmas condições. Então, ou seja, ele prorroga. Sim. E uma vez ele prorrogando, aí minha safra vai ser janeiro do ano que vem. Então, quando você colher sua safra de janeiro do ano que vem, você vai e paga. Perdi minha safra de novo. Solicita de novo a prorrogação. Entendi. Assim, é muito bacana, né? A gente tem produtor, empresários, né, de forma geral, que pensam que aquilo não é para ele, né? Eu sou pequeno demais para poder ter o serviço, por exemplo, especializado de um advogado. Só que o que acontece, na verdade, é que é um serviço que acaba saindo um custo-benefício muito grande, né? Porque além de possibilitar ele continuar na atividade, né, o retorno é muito estratégico. Exato. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa estrategicamente, sai muito mais barato a gente ter... Aquele ditado, né? O barato pode sair caro, né? Então, barato. Exatamente. Dependendo do nível ali, é muito melhor você ter um profissional, né? Para você pegar uma opinião consultiva ali, para te orientar, né? Do que você, quando estiver realmente cheio dos problemas e tentar resolvê-los. E outra coisa, pessoal, olha só, a gente está acabando a safra 2021-22, né? No momento desse podcast. Vai iniciar aí a safra 2022-2023. Tem gente ainda colhendo safrinha. Então, se você teve perca, frustração de safra, né? Ou se você está vendo que o negócio não está bem, ou na próxima safra você tiver esse desafio, não deixe, né? De buscar na sua região, né, um advogado especializado, né? Temos aqui o Renato dando voz, né, a esses profissionais, e às vezes você vai trocar uma ideia com um primo, com um amigo, que até é advogado, mas que não tem especialização no agro, não conhece aí, por exemplo, o Manual do Crédito Rural, que o Renato citou aqui, e os caminhos, o caminho da pedra real, né? Que não é nada ilegal, mas sim para poder dar sustentação ao negócio. E é bom falar também, Túlio, que quando você pega o financiamento rural, você tem que dar alguma coisa em garantia. Sim. Tá? Então, por exemplo, se você deu sua terra, sua fazenda em garantia, então se você não pagar esse financiamento, corre o risco de você perder. Né? Então, assim, eu já vi casos, já lá no escritório mesmo, porque quando você assina uma cédula de crédito, seja bancário, seja rural, se torna um título executivo, da força de sentença. Né? Então, o que acontece? Aí
o banco já te notifica, dizendo, ó, esse imóvel aqui está indo para leilão, você tem 2 semanas, não sei o que, para pagar, daqui a 2 semanas está em asta pública seu leilão. Um patrimônio, às vezes, que demorou gerações para ser construído, às vezes Exato. ele fica... E é engraçado que a gente conseguiu tirar uma fazenda de um leilão, e aí depois a gente foi conversar, para tu ver, o produtor nos procurou bem no final, quando estava em asta pública já o imóvel. E aí conseguimos, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, primeiro o objetivo, qual é o nosso objetivo? Tirar a fazenda do leilão. Depois a gente vai discutir o financiamento, beleza? Concordo? Concordo. Tudo bem. Tiramos a fazenda do leilão, suspendemos o leilão, a execução, e agora estamos discutindo a dívida. Para você ver como que são as coisas, o banco ele está cobrando a integralidade do financiamento, sendo que ele já tinha efetuado o pagamento lá de 30%, 40% do financiamento. Sim. E eles estavam oferecendo a integralidade. Sim. E aí eles entraram em contato comigo para oferecer uma proposta de acordo, só que essa proposta de acordo está insustentável, né? Sim. Eu falei, não, então essa proposta de acordo eu não aceito, a gente ofertamos uma contraproposta, eles não aceitaram, então a gente está sendo discutido em juízo. Sim. Mas para você, se o cara não buscasse ajuda, ele teria perdido a fazenda e também teria uma integralidade lá da dívida. Quando eu falei, não, você não deve isso tudo, não. Sim. Como assim não devo? Não, vamos sentar aqui não. Aí ele, mentira. Aí quando eu falei, eu liguei para ele, ó, acabou de sair a decisão, suspendeu sua execução. Como assim? O que é isso? O que é isso? Não, sua fazenda não está mais em leilão. Não tá. Cara, nossa. Esse cara, ele ficou tão feliz. Trouxe ele só vida. faltou. Nossa. E assim, e é maravilhoso, isso é gratificante isso pra gente que atua nessa área. Sabe? Você vê, pô, o cara deu a vida. Sim. Na terra ali. E para um estalo de dedo, uma coisa que poderia ter resolvido anteriormente, não foi resolvido, porque o produtor volta a dizer, não todos, mas a grande maioria, ele é desconfiado, ele não quer conversar sobre dívida, sobre financiamento, nada. Sim. Ele prefere realmente deixar do jeito que está e ficar calado e perder tudo, e enfim. Até nesse ponto, Renato, assim, quem deveria te procurar, né? Vamos dizer assim, tanto para fazer um planejamento, quem está de boa, né? Porque a gente, inclusive, aqui na Blue Farm fala uma coisa interessante. Tem muito produtor rural, muito negócio rural que está sendo ineficiente, mas ele está ganhando dinheiro. Tá? Isso no lado da gestão. Tem gente que é ineficiente, mas mesmo assim está ganhando dinheiro por uma questão de mercado, né? Ou por uma conjuntura ali que possibilite que ele, mesmo não tendo alta performance, ele ainda ganhe dinheiro. E isso traz uma falsa realidade Exato. De que o negócio está progredindo, etc. Então, vamos dizer assim, aquele produtor rural que está querendo organizar a casa, aquele produtor rural que já está tendo um problema, está tendo já estresse de fluxo de caixa, né? E o produtor rural que está numa situação extrema. Todos eles a gente consegue atender. Se o cara, o produtor rural, teve um financiamento e conseguiu pagar, vamos supor, pegou um financiamento ano passado e quitou ano passado esse financiamento. Tá tudo bem, beleza. Aí ele falou assim, pô, Renato, eu vi seu podcast e eu vi algumas taxas de juros aqui, na minha cédula tem algumas cláusulas aqui de fato não deveriam estar. E o que a gente pode fazer? A gente pega essa cédula de crédito rural dele e a gente entra com uma ação chamada ação revisional. A gente revisa essa cédula e tira tudo o que foi cobrado a mais, a maior. Então, peraí, talvez antes da contratação também, para poder analisar, antes de assinar a cédula rural, seria muito interessante passar pelo advogado. Olha, é um contrato padrão que o banco faz, tá? Ok. Então, assim, ou você aceita os termos lá, ou então ele não faz. Não okay. faz. Tá. O que o nosso trabalho você assinou o contrato. Beleza, assinou o contrato. Pagou o financiamento, acabou. Mas agora, eu vi na minha cédula de crédito, tem alguma irregularidade, eu consigo discutir isso em juízo. Se está em andamento também, eu consigo discutir isso em juízo. Se eu estou inadimplente também, eu consigo discutir isso em juízo. Tudo é discutível em juízo. Por quê, Túlio? Porque cláusulas de juros de moratório. Cláusulas de juros moratórios é quando você está devendo, está inadimplente.
Eu já vi cédula de crédito rural cobrando 3%, 4% ao mês, sendo que é 1% ao ano. É Ok. 1% ao ano. Ok. Esse ano do Plano Safra, o Papa, de custeio e investimento para a Pronaf está 5% a 6%. Ok. Não pode ultrapassar 5% a 6% de juros remuneratórios por ano. E eu já vi cobrando por mês. Então isso tudo você tira, você faz, aí por isso que entra um contador, que o contador ele precisa fazer esses cálculos, que eu não tenho capacidade técnica para fazer isso. E aí ele fala assim, não, isso aqui tem que tirar, então o valor devido é tanto. Ele contratou 100 mil, mas estão cobrando aqui só de juros 50 mil reais. Sim. Então aí o que acontece? Aí entra com uma ação revisional e nessa ação revisional, dentro do Código de Defesa do Consumidor, tem a repetição de indébito, que pode ser pedido para ser devolvido em dobro, a quantia paga indevidamente. Então tem todo um mecanismo que existe para você reaver essa quantia paga indevidamente a maior. Perfeito. Então, todos os produtores rurais, sejam pequenos, médios ou grandes, podem e devem te acessar, trocar informações. O Renato é um cara muito bacana, muito transparente, que está do lado do produtor. A gente está falando isso aqui, não tem nenhum contrato comercial, nada, é porque realmente é nosso intuito aqui, propósito, é servir, Renato, e trazer soluções e clareza, né, para o produtor rural. Então, se você está assistindo esse podcast aqui e acha, né, que deve conversar sobre, e o Renato ficou à disposição aqui para ir nas propriedades, inclusive, tomar um cafezinho aí, comer um queijo. Só vou na produção se tiver um cafezinho, um queijinho e um fresco. Queijinho. Então acho que tá fácil, um joelhinho de porco, né? Então isso é muito bacana. Eu acho que esse é o caminho dos consultores do agro, né, que é estarem realmente disponíveis a irem no primeiro momento para entender, para se conectar e gerar essa confiança. E aí, Renato, a gente conversou aqui, antes de começar aqui o podcast, sobre uma situação que até eu não tinha tanto conhecimento, de que alguns produtores menores acabam no momento ali de fragilidade, né, que precisam quitar o seu financiamento e não deu ruim, como se diz, né? E eles não têm esse dinheiro, acabam procurando um grande produtor, né, ou um grande empresário que tenha dinheiro e acaba contratando um crédito mais caro e piorando mais a situação. Porque isso é uma negociação informal, né, Túlio? Totalmente. Então vai a depender do grau da amizade ali dos dois. Né? Tanto do grande para a pessoa que está emprestando para a pessoa que está pedindo o dinheiro, né? Sim. Então, assim, é uma coisa informal. Então, por exemplo, eu preciso do dinheiro. Eu preciso de 10 mil reais para comprar um maquinário, seja um insumo, qualquer coisa do tipo. Eu não tenho esse dinheiro, também o banco não está me liberando, então eu vou pedir para o cara. Aí quanto o cara vai me cobrar de taxa de juros? Uns 2 mil reais, então de 10 fica 12 mil reais. Aí vai ficar a discricionariedade de da negociação ali, entende? Então, às vezes, antes de entrar também nessa situação, talvez seja interessante, porque dá para poder conversar com o banco e tomar uma linha de atuação. Dá para negociar com o banco. O banco, ele também ele quer receber esse dinheiro. É bem melhor ele receber do que ele não receber, do que ficar discutindo, porque os honorários de advogado é muito mais alto do que ele receber esse dinheiro, porque o banco, a instituição, algumas contratam escritórios terceirizados para fazer esse tipo de cobrança. Então é muito mais vantajoso para o banco receber do que ficar cobrando. É uma dor de cabeça tremenda, porque são anos de luta, sabe? Então, aí tem produtor rural que ele gosta também de se capitalizar para poder oferecer uma proposta de acordo com valor bom para o banco aceitar e finalizar essas coisas. Mas o que eu mais bato na tecla, Túlio, assim, que infelizmente a gente precisa recorrer ao judiciário, porque os bancos eles se comunicam. Né? Sim. Então, se você ficou inadimplente com um banco, Sim. você não vai conseguir crédito com outro banco. Sim, é game over, né? É game over. Entendi. Então, se você não judicializar pedindo para o juiz, um pedido expresso, assim, juiz, que eles não se comuniquem, para que o produtor possa conseguir crédito em outra instituição, Sim. e uma vez o juiz interferindo, eles não podem se comunicar. Não, então, cara, você vê, às vezes não é nem o produtor, se ele tem uma sociedade que o sócio
participa de outra sociedade e ele tem um problema, às vezes não libera o seu crédito porque esse sócio que participa de outra né, atividade está tendo ali um boleto vencido de R$200. Exato. E aí você não consegue tirar um financiamento de 2 milhões porque tem no sistema tem... Exato, um boleto bem pequeno, valor irrisório. Um valor irrisório. Então isso é complicado. Renato, agora o produtor que tem aquelas dívidas antigas, né, que já está lá há muito tempo, financiamento antigo, não coisa nova. Também tem como fazer essa análise? A gente faz uma análise em cima do plano safra daquele ano. Então, se ele pegou um financiamento do plano safra de 2020, então a gente vai pegar em cima do que ele fez de financiamento. 2020, o Pronaf, um exemplo, que eu não sei qual é o percentual, estava 6%. Mas tem gente de 2004. A gente pega o plano safra daquele ano. Sim. Tem como, sim. Aí a gente atualiza o valor da data de hoje. Mas tem como, sim. Você entra com essa ação revisional. Você revisa esse contrato que você, em tese... Que você contratou. Entendi. Dá para fazer, sim. Tá, bacana. É tudo discutido hoje no judiciário, tá? É claro que eu não vou falar assim para você, não, dá para fazer. Sim. Vou pegar o contrato, vou analisar primeiro para saber assim, Túlio, dá para entrar. Túlio, não dá para entrar. Eu acho que o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. Então a gente consegue conversar, mas todo caso é discutido no judiciário. Só que uma vez, quando você entra no judiciário, não pense você que você está isento de qualquer tipo de custas, você também tem que pagar as custas processuais. Lógico. Então, se você não conseguiu a gratuidade da justiça, se por acaso a gente vier a perder, você corre o risco de pagar os honorários por outra parte também. Então, é bom deixar isso claro. Existem os riscos também de entrar na justiça. Tá? Não é só ganho, você perdeu, não. Então, existem todos os benefícios, os malefícios também, mas é bom deixar ciente. Mas eu gosto, antes de falar assim, não, dá para fazer, de analisar, eu analiso e vejo a melhor situação. Não, dá para fazer. Dá para fazer isso aqui, dá para a gente discutir. Você tem mais clientes de contratações de custeio ou de investimento? De todos os segmentos. Tanto faz. Tanto se tiver isso para mim não importa. Assim. Isso é indiferente. É indiferente, tanto faz. Tem clientes de FCO, né, de fundo constitucional. Independente então, da linha de crédito, eu pego. Isso aí é o de menos. O importante, o que eu gosto mesmo, é tentar resolver a vida financeira do produtor rural da melhor forma possível. Sim. Entendeu? Pessoal, fica o recado aqui novamente. Eu acho que assim, quando a gente fala de estratégia, né, estratégia é isso, é fazer coisas que você não está fazendo, né? Então, tem soluções que a gente dá, que a gente resolve o problema como um todo, né? Então, busque acoplar no seu negócio exatamente essas soluções que são necessárias, né, para você se prevenir. Pessoal, aproveitar aqui para falar dos nossos apoiadores, né? The Rios Brasil, que é uma empresa outstanding, né? Fora do padrão de nutrição animal, está presente em todas as regiões do país. Produtos de excelência em nutrição animal, né? Então, se você precisa de uma estratégia nutricional, aliando aí, né, todas as características nutricionais do animal e analisando também a parte econômica, conte com a The Rios Brasil, os melhores profissionais, as fábricas da The Rios Brasil também, todas com alta tecnologia, uma logística muito bacana. Então, muito obrigado a The Rios Brasil por acreditar no agronegócio, né, por acreditar que a gestão pode transformar o agronegócio e os gestores que construíram o agro até aqui e os novos gestores que estão entrando também e precisam aí de parceiros sérios e fortes. Muito obrigado a The Rios Brasil aqui por apoiar a Blue Farm. Renato, tem algum ponto sensível, né, ou de atenção que os produtores te procuram, tudo que é bacana a gente trazer para o pessoal aqui? Tem muita dúvida, Túlio, frequente, que assim,
acabo respondendo mais nas redes sociais mesmo, é quando a pessoa dá a fazenda, a chácara dele, a casa dele como garantia, e eles me perguntam se essa casa ela pode ser penhorada ou não. Então, existem algumas regrinhas, né, para você... A casa da cidade... A fazenda. Não, a fazenda. O que ele deu como garantia? Okay. Vamos supor, a minha casa, a minha fazenda é minha única casa. Ok. É minha única casa. Você reside na fazenda? Eu resido na fazenda e vivo é o nosso caso. Da sustentabilidade da fazenda. Ok. Vivo daquilo. Produtor rural... Produtor rural nato ali. Ok. Raiz. Sim. Ele vive daquilo. E aí ele deu aquilo, o único bem que ele tinha para dar como garantia, ele deu a casa dele, a fazenda dele. A fazenda dele, certo? Ok. E aí o banco vai e executou. Só que essa casa, uma vez trabalhada em prol da família, ela é impenhorável. Ok, a fazenda como um todo. A fazenda como um todo, ela é impenhorável. Porque você mora ali. Porque você mora nisso e aí está uma segurança jurídica prevista na Constituição Federal. Mas se você residisse em outra casa na fazenda, aí não se aplica? Depende. Se você residisse numa casa na cidade? Não, porque você deu aquela fazenda como garantia. Então, aquela casa lá como que você deu como garantia, sendo a única casa sua, uma vez comprovada que trabalha em prol da sua família, da sua subsistência, ela é impenhorável. Então, o banco, nem ninguém pode penhorar aquela casa. Mas, para isso acontecer, você, infelizmente, precisa acionar o judiciário. Para dizer o seguinte, juntar certidões de imóveis, juntar certidão, todos os documentos, a fim de comprovar que o único bem que você tem, que você possui, é aquela fazenda. Você não pode ser despejado? Não pode ser despejado, nada. Entendi. Mas também, outra coisa, é uma dúvida bem frequente, Túlio, como eu falei, e muito produtor não tem esse conhecimento. Desconhece e vai para a asta pública. Já ouvi muitos relatos assim, que não são legais, mas por falta de conhecimento. Sim. Por falta de conhecimento. Por isso que é importante você pelo menos conhecer, saber o que se pode fazer. O que pode fazer aqui? O que posso fazer? Entende? Então... Renato, isso é muito importante. Assim, não sai dando cabeçada, gente. Eu vou te falar a verdade. Eu, por exemplo, me considero um cara que tem uma parte de gestão, uma parte de estrutura. Eu consigo... eu trabalho com gente há muito tempo, então eu consigo integrar equipes, liderar equipes, né? A gente tem um poder de trabalho bacana, mas eu acho que o sucesso, né, está exatamente em você colocar as pessoas certas ao seu lado. Seja as pessoas internas que estão ali no dia a dia com você, mas os profissionais a quem você recorre também, etc. Né? Então não sai dando cabeçada por aí, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu não sabia disso, né? E aí que tá, a gente precisa ter os ouvidos abertos, ter a ouvitiva, porque numa dessa que você está conversando na sua roda, no seu grupo de WhatsApp, ou com, né, profissionais que você está perto, o meio que você convive, você escuta uma coisa que pode ser muito útil, né, para você. Então, eu acho que se cerque aí exatamente desses profissionais competentes. Renato, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu gostei bastante. Eu acho que é o primeiro. A gente pode avançar, trazer alguns cases. Eu acho que é bacana trazer alguma coisa nova, né, que possa sair aí e que os produtores rurais possam continuar produzindo. Que a gente espera que não tenham, né, exatamente frustrações, tudo, mas a gente sabe que não tem como, e a gente precisa atuar da forma mais inteligente. Exato. Né? Tanto Túlio, só para finalizar seu também. Recado final, por favor, Renato. Só a última coisa aqui. Fica à vontade. O segundo site do Ministério da Agricultura do ano passado, a casa de inadimplemento bateu na casa de 1 trilhão de pessoas inadimplentes. Sim. De produção rural. Produtores rurais. Sim. Isso aí é uma bola de neve tremenda. Todo mundo precisa do financiamento rural. Todo mundo precisa. Sim. Mas que pague só aquilo que foi contratado. Perfeito. Apenas isso. Perfeito. E eu quero te agradecer também aqui, Túlio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra falar um pouco sobre financiamento rural. É um assunto que tem vários tipos de critério. A gente poderia
sentar e passar uma tarde toda conversando sobre, mas eu quero te agradecer, eu quero também dizer também, voltar para o público, pro produtor rural, que ele não está sozinho, existe uma pessoa que defende esse produtor rural com unhas e dentes, tá? Eu digo que, embora que defendemos muito a questão do direito fundamental, direito à vida, que está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, mas esquecemos também muito do direito social, que também está previsto no artigo 6º também da Constituição Federal. Um artigo depois do outro. Então, o direito social, que é o alimento. Então, quem produz o alimento, quem traz o alimento para a nossa casa é o produtor rural. Por isso que eu defendo esse cara que trabalha arduamente, com unhas e dentes, seja fazendo sol, chuva, mas está lá cultivando a sua cultura para levar a nossa comida para a nossa casa. E saibam que tem um advogado aqui que é aliado ao produtor rural que, bacana, Renato, que quer tentar ajudar da melhor forma possível. A gente sente isso, essa verdade. Eu falei aqui, né, que a gente conhece pessoas há bastante tempo e a gente sente essa dedicação, essa verdade. E é um escritório muito bacana, muito bem estruturado e pronto para atender os produtores rurais. E a gente indica com maior satisfação e parabéns. Pessoal, continue produzindo, né? O agronegócio é o Brasil que já deu certo e vamos em frente aí. Fica com a gente aí nos próximos episódios também. Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Para que a gente possa crescer e melhorar, se aprimorar e ser relevante para vocês todos aí. Um abraço e até a próxima.